Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Poucas horas agora nos separam do início de um novo Shabat na terra de Israel. E eu quero, como sempre, oferecer a vocês pérolas da sabedoria judaica. Façamos nessa manhã um estudo sobre a Tefilá, sobre a força tremenda da oração, o poder da oração nas nossas vidas. E nós não podemos nos esquecer, já que vamos falar sobre oração, que nos aproximamos muito rapidamente de um dos mais importantes Hagim do calendário judaico, uma das mais importantes festas, celebrações do povo judeu. Semana que vem nós teremos Lag BaOmer. E o ponto alto de Lag BaOmer é indiscutivelmente a lembrança do aniversário de falecimento do Rav Shimon Bar Yochai, seu Ilulá. Tudo que envolve a vida de Shimon Bar Yochai é impressionante. E todos se recordam dos 12 anos que ele permaneceu com seu filho numa caverna, porque havia um decreto de morte contra ele exarado pelo imperador de Roma. Mas pensando sobre a importância da Tefilá, me recordei de um midrash que nos conta algo muito curioso acerca do nascimento de Shimon Bar Yochai, que é algo que a maioria das pessoas não sabe. Shimon Bar Yochai era filho de quem? Yochai. Bar Yochai, assim como eu sou Antio Ben Moshe, filho de Moshe. Meu pai se chamava Moisés. Yochai, o pai do Rav Shimon Bar Yochai, só para que vocês entendam a importância do Rav Shimon Bar Yochai para o judaísmo, ele é o autor do Zohar. Toda a Torá oculta, né, que nos ofereceu Shimon Bar Yochai, orientou ao longo de toda a história do judaísmo a formação dos nossos cabalistas. De modo que Yochai, pai de Shimon Bar Yochai, já estava casado há mais de 10 anos e ainda não havia tido filhos. E muitos de vocês sabem que existe na lei judaica uma halahá que diz que um casal de judeus, depois de completar 10 anos sem ter filhos, ele tem uma autorização especial para se divorciar. Por quê? Porque dessa forma, tanto o marido como a esposa podem formar outras famílias. E aí você vai perguntar, mas para que vai formar outras famílias, Atila? Para ter filhos. Por quê? Porque essa é uma mitzvah. Essa é a primeira mitzvah da Torá. Foi dada a Adam Rishon Mirav. Está lá em Bereshit 1:28. Hashem disse ao primeiro casal, aos nossos patriarca e matriarca, multiplicar-se e encher a terra. Esse é o primeiro mandamento. Eles são os primeiros pais da história do mundo. E eles fizeram exatamente aquilo que Deus mandou: multiplicar a nossa espécie. E Yochai e sua esposa estavam pensando na possibilidade de se separarem enquanto avaliavam isso, né? Essa possibilidade que sempre é muito trágica, muito difícil, porque você ama sua companheira ama você, mas como vocês não têm filhos, né? Você pensa nessa possibilidade, porque para um judeu é muito importante deixar filhos no mundo, porque é a forma de transferir, de transmitir toda a nossa sabedoria, toda a nossa herança, a história do povo judeu, dar continuidade à nossa missão no mundo. Enquanto Yochai pensava sobre essa possibilidade, ele teve um sonho. E ele sonhou que se encontrava num jardim muito parecido com esse aqui, que havia muitas árvores, e as árvores todas tinham muitos frutos. Era algo de beleza extraordinária, mas havia uma árvore entre essas, tão frondosas e cheias de fruto, que não tinha nenhum fruto. Yochai, no seu sonho, olhava para essa árvore, até que de repente surgiu um anjo. Das alturas, um anjo chegou e regou essa árvore. Você vai pensar, ele pegou uma mangueira e regou, ele encheu um balde e jogou água, né, para regar essa árvore. Ela não tinha frutos porque ela não havia sido regada. O anjo fez isso, mas ele não fez isso dessa maneira, seria a maneira que qualquer um de nós faríamos. Ele retirou um pequeno frasco e com um conta-gotas ele pingou algumas gotas do líquido que se encontrava nesse frasco. E ao pingar essas gotas, a árvore imediatamente se encheu de frutos. Nesse momento, Yochai se levantou pela manhã. Ele acordou e se lembrava perfeitamente do seu sonho. E como sempre ocorre com os judeus observantes da Torá, quando passam por uma experiência como essa, eles buscam a resposta para os seus sonhos. Yochai viveu numa época muito especial. E ele foi contar o seu sonho ao Gadol Hador. Quem era o Gadol Hador da nossa geração? Rav Chaim Kanievski, que faleceu, né,
agora, tão pouco tempo atrás. Mas o Gadolador da geração de Yohai era ninguém menos que Rabi Akiva, que seria o mestre de Shimon Bar Yochai, porque foi com Rabi Akiva Shimon Bar Yochai aprendeu toda a sua Torá. E quando Yochai contou para o Rabi Akiva, o maior da sua geração naquela época, aliás, provavelmente um dos maiores de todas as gerações, Rabi Akiva disse ao Yochai, seu sonho é verdadeiro. Yochai perguntou a Rabi Akiva, mas Rabi, por que o anjo não regou a árvore com um barril de água? Por que ele regou a árvore apenas com pequenas gotas que se encontravam nesse frasco? E Rabi Akiva, como é próprio da sabedoria dos gigantes espirituais do povo judeu, que mantém uma conexão espiritual com o Criador muito intensa, disse para ele, essa árvore, Yochai, não pode ser regada com água comum, mas apenas com essas gotas. Essas gotas são as lágrimas da sua esposa, Yochai. Ela, dia e noite, chorava e fazia tefilá para ter o mérito de ter filhos. Shimon Bar Yochai, esse homem que durante a caverna recebeu o profeta Eliarro, Moshe Rabbeinu, as almas dos maiores sábios do nosso povo, que revelaram a ele os segredos de toda a Torá. E por isso Shimon Bar Yochai pôde escrever o Zohar, né? Esse homem extraordinário, que deixou uma marca registrada e que vai fazer com que 200 mil judeus se reúnam no Monte Meron na semana que vem, mesmo que a polícia vai nos tratar com violência, porque eles não querem que sejamos tantos no Monte Meron na semana que vem. Shimon Bar Yochai é fruto das lágrimas de sua mãe. O que eu disse no início? A importância da tefilá dos pais sobre os filhos. Isso sempre deve nos orientar. Muitas pessoas me escrevem, dizem, Átila, meu filho está doente, Átila, meu filho está passando por momentos de dificuldade financeira, meu filho está preso, ele cometeu um crime, reza por ele. Eu sempre digo, é claro, eu vou rezar. Mas eu sempre digo para essas pessoas algo que é muito importante que vocês tenham clareza. Nenhuma oração é mais forte no mundo do que o de uma mãe ou de um pai para o seu filho. Mesmo que eu fosse o Gadolador da geração, o que evidentemente está a milhões de quilômetros de distância de acontecer, mas mesmo que eu fosse o mais importante sábio da geração, a minha oração não seria mais forte do que a tua própria oração para o seu filho. Por quê? Porque quando você ora, você está conversando com Deus, você está pedindo ao Criador, pela misericórdia dele, para intervir, trazendo bênçãos na vida do seu filho, da sua filha, um pai, uma mãe. Quem Hashem vai ouvir primeiro? A mim? O Gadolador ou o pai ou a mãe a quem foi dada a missão de trazer esse mundo seus filhos e cuidá-los? As lágrimas de uma tefilá sempre podem trazer uma salvação em qualquer situação, em qualquer circunstância. Eu tenho dito aqui para vocês, ao longo desses anos, que tudo pode ser comprado no mundo com orações. Eu não sei quantas orações você tem que fazer para obter a bênção que você deseja, mas eu não tenho qualquer dúvida disso. Toda a sabedoria judaica que eu possuo, tudo que eu venho estudando esses anos todos, me confirmam essa convicção. Tudo pode ser comprado com orações. Por quê? Porque as orações são dirigidas ao nosso Pai Eterno, que tudo pode. E como Ele é a fonte de todo poder, quando nós dirigimos insistentemente as nossas orações, e veja, a mãe de Yochai não simplesmente orava, ela orava em pranto, chorava, para que a sua tefilá, né, as suas orações, suas tefilot, tivessem mérito. Mérito para dar a ela filhos. A mesma coisa que aconteceu com Sara, a esposa de Abrão Avinu, a mesma coisa que aconteceu com todas as nossas matriarcas, com Rivka e também com Harel. As lágrimas de uma tefilá sempre podem trazer salvação. Mas nós, falemos um pouco mais sobre a tefilá, mas nós nos esquecemos disso. Me permitam contar uma segunda história que ilustra bem essa ideia. Uma história que nos conta o Rav Manuel Toledo, algo que ele ouviu do rabino Mihail Feinstein.
Por isso que os idosos são tão importantes para nós no interior do judaísmo. Por isso que os nossos sábios, tão velhinhos, que nós damos a mão a eles e os levamos para a sinagoga, para as nossas yeshivot, e fazemos tudo que está ao nosso alcance para estender ao máximo a longevidade de suas existências, pedindo a Deus proteção dos nossos idosos, porque eles são Torá viva, eles carregam a sabedoria do povo judeu e eles transmitem de uma geração após a outra geração. E Rav Mihael Feinstein nos conta que no bairro de Ramota, aqui mesmo em Jerusalém, uma das famílias estava muito contente, porque finalmente a sua filha havia assumido um compromisso de noivado. Ela havia encontrado um ratão, um noivo, e ela ia se casar, e eles haviam, no seio religioso, quando a gente consegue, né, celebrar o acordo de casamento, o casamento ocorre logo em seguida, 1, 2, 3 meses, não passa disso, é tudo muito rápido. E eles haviam decidido se casar logo após a celebração de Sukkot, o Hag, a festa de Sukkot. Mas havia algo que trazia muita preocupação a essa família. Por quê? Porque a matriarca, a avó dessa moça, ela se encontrava muito doente. Infelizmente, ela estava muito doente. E havia um temor que ela viesse a falecer antes do casamento da neta. E os dias foram se passando até que os médicos que cuidavam dessa senhora chamaram a família e disseram: olha, a morte da matriarca deve acontecer em muito poucos dias. E a família, evidentemente, ficou muito nervosa com essa notícia. Por quê? Porque eles queriam muito que a vovó estivesse no casamento da neta, eles queriam a alegria de ter ela presente no casamento e queriam dar alegria a ela de poder estar presente no casamento dessa neta tão querida. Eles não queriam que ela morresse, evidentemente, antes que isso acontecesse. E eles pensaram na possibilidade de antecipar o casamento. Só que o casamento no judaísmo ele não pode acontecer em qualquer data, existe uma série de regras. Eles pensaram na possibilidade de antecipar o casamento para que ele ocorresse em Rola Moed, que são os dias intermediários entre o primeiro dia e o último dia da celebração de Sukkot. Só que o que acontece é que essa antecipação é proibida pelos sábios do povo judeu. Por mais que eles quisessem compartilhar a alegria da presença da matriarca da família, eles não podiam transgredir uma regra fixada pelos rabinos do povo judeu. Os nossos sábios proibiram que um casamento se realize em Rola Moed. Eu já vou explicar por quê. E eles estavam buscando uma permissão especial para poder celebrar o casamento em Rola Moed. Os casamentos em Rola Moed são proibidos, pode ser Rola Moed de Pessa, como a gente atravessou agora, os dias intermediários, pode ser Rola Moed de Sukkot, não importa, é sempre proibido. Por quê? Porque nós valorizamos muito os momentos de alegria do nosso povo. E, evidentemente, você nunca tem uma alegria completa quando você mescla uma festa com a outra. Você não tem alegria completa nem do seu casamento e nem de Sukkot. E isso é proibido pelos nossos sábios. Cada uma das celebrações deve ter o seu lugar apropriado, para que nós possamos ter, de fato, a alegria completa de cada uma dessas celebrações. Mas nós sabemos que a lei judaica estabelece, em diversas circunstâncias, permissões especiais para se transgredir a Torá ou mesmo uma ordem rabínica em função de um valor superior. Por exemplo, todos nós temos que jejuar em Yom Kippur, mas uma mulher grávida pode ser liberada dessa obrigação, né? No Shabat nós não podemos acender a luz ou andar de carro, mas se uma mulher estiver grávida em trabalho de parto, ela pode ser transportada até o hospital. Ou seja, a família buscava desesperadamente entre os rabinos uma permissão especial para antecipar o casamento e fazer isso em Rola Moed. E eles procuraram, na época, o Rav Silverstein para que ele endossasse o pleito dessa família, para que ele analisasse à luz da lei judaica se havia possibilidade de conceder essa permissão. E depois de fazer um estudo, o Rav disse para a família: olha, infelizmente, eu não consigo encontrar na lei judaica essa possibilidade.
a possibilidade de uma permissão especial para antecipar o casamento e que ele se realize em Rola-Moeda. E lembrem-se, tudo que a família queria era celebrar o casamento enquanto a matriarca da família ainda estava viva. Mas o Rav Silverstein disse, olha, aqui mesmo no nosso bairro, Ramot é um bairro religioso muito importante, aqui mesmo no nosso bairro vive um dos grandes sábios da nossa geração, o Rabino Michael Feinstein, que é um grande Gadol também. Vamos até ele e ver o que ele opina. E o Rabino, já um homem muito idoso, ouviu com grande alegria o relato da família, ouviu e respondeu da maneira mais rápida e espontânea que vocês possam imaginar depois de ouvir a narrativa, né, da família a respeito do seu desejo. O Rabino disse à família, olha, eu tenho um conselho muito especial para vocês, um conselho que vai solucionar o problema de vocês. E é óbvio que quando um gigante do nosso povo diz que ele tem a solução, que vai nos oferecer um conselho, isso traz uma alegria para nós muito grande, uma satisfação muito grande. Ele disse, olha, nós temos um Pai no céu, e esse Pai no céu atende os nossos pedidos. Vocês vão orar, vocês vão fazer tefilote pedindo para que a matriarca da família viva, pelo menos até depois do casamento. Assim, tudo vai ficar bem. Vocês não precisam transgredir, né, a decisão dos sábios do nosso povo, que proíbem o casamento em Rola-Moeda, e essa senhora vai poder estar presente no casamento de sua neta. Genial! E ao mesmo tempo tão simples. E ficou tudo bem, porque a família rezou, pediu a Deus para que desse mais vida àquela senhora. Eles pediram vida e o Criador deu vida. E essa senhora viveu e ela esteve presente no casamento da sua neta. Assim foi. Isso nos desperta, nos assombra a força da oração na vida dos seres humanos. Porque todos nós sabemos que a tefilá tem um poder tremendo, que a oração ao Criador tem um poder tremendo, mas apesar disso, nós só fazemos orações colocando o coração nelas quando os problemas surgem, quando os problemas nos chegam. Nós também podemos pedir a Hashem que decretos duros não cheguem até nós, para que o sofrimento não chegue nas nossas vidas, mas nós somos pouco cuidadosos na construção do nosso relacionamento com o Criador. Então nós primeiro esperamos que a nossa vida está indo bem, tudo parece lindo e maravilhoso, e só quando os problemas batem à nossa porta é que nós nos lembramos que existe um Rei dos Reis que governa o mundo, e aí nós começamos a orar e pedir a cura de uma doença que nos atinge, a longevidade, como foi o caso da família, para que essa senhora pudesse viver e estar presente no casamento. Meus amigos, nós não temos que esperar que o sofrimento chegue nas nossas vidas para nós orarmos, para nós nos relacionarmos com o Criador através de um diálogo direto. O judaísmo tem muitas orações, nós fazemos uso de um sidur, temos evidentemente as nossas orações fixadas, né, diariamente pelo sidur, mas a oração mais importante de todas é aquela que é feita espontaneamente, dirigida ao Criador. Bota a tua vida, o teu coração na tua oração. Não espere estar submerso nos problemas, na corrente das nossas vidas que nos faz ter que cuidar diariamente de todas aquelas tarefas, ignorando que o Criador está esperando que você construa com Ele um relacionamento. E no final das contas, você acaba esquecendo esse conselho tão simples que eu vou dar aqui novamente, que o Rabino Michael Feinstein deu àquela família. Que conselho é esse? A oração. É tão simples, é tão fundamental e ela alcança qualquer bênção. Por meio da oração nós podemos alcançar qualquer bênção. E rezar, meus amigos, deve ser algo natural que soluciona todos os nossos problemas. Pessoas, como eu disse antes, me pedem por orações, me escrevem
Eu continuo, como sempre, vou continuar disponível para receber esses pedidos, desde que a pessoa me conte, né, um pouco a respeito, exatamente do que ela busca, né, do que ela pretende. Mas eu insisto mais uma vez, a mudança das nossas vidas depende, sobretudo, da nossa própria oração. E mais importante, ou tão importante quanto isso, daquilo que elas escolhem fazer de suas vidas. Não muito longe daqui, eu gravei um vídeo que falava sobre transformação pessoal. Sem mudança nas nossas vidas, a nossa oração, nossos pedidos, porque rezar é pedir a Hashem, nosso pedido ao Criador fica sempre, né, de alguma maneira comprometido. Existe um outro segredo, né? Me permitam uma terceira história. O dia de hoje é dedicado a isso. A refletir sobre a tefilá a partir, né, da sabedoria judaica, de todos esses relatos que nos chegam e que constroem né, o conjunto da sabedoria judaica. Essa história é uma história ocorrida com um judeu nos Estados Unidos. Ele parou seu carro num posto de gasolina e abasteceu o seu carro. E depois, quando ele foi pagar, ele se deu conta que havia esquecido a sua carteira no escritório. Ele não tinha nenhum cartão de crédito com ele, ele não tinha um único tostão no bolso dele e ele se colocou numa posição muito difícil. Ele não sabia o que fazer. Imagine você entrar num posto de gasolina no Brasil, manda abastecer e depois diz, olha, eu esqueci a minha carteira, eu não tenho como pagar. Vocês podem imaginar que situação constrangedora. Mas nesse exato momento, um outro indivíduo encosta o seu carro na bomba de gasolina ao lado, sai do carro e começa a abastecer. E esse judeu vê que esse outro cliente do posto também era um judeu religioso, também era um judeu observante. E ele se dirige a esse judeu observante e diz a ele, olha, eu sou dono desse carro aqui, eu abasteci meu carro e eu me dei conta de que eu esqueci minha carteira no escritório. Você poderia me ajudar pagando a conta do abastecimento de combustível? Esse judeu disse para ele, olha, e ele disse, olha, eu agradeço a tua ajuda e eu vou te pagar imediatamente pelo gasolina que você está pagando por mim, né? E esse judeu observante disse, né, a ele, deixar o carro passar. Esse judeu observante disse a ele, olha, de modo algum, toma aqui meu cartão de crédito, eu quero que você pague por essa gasolina, mas me permita fazer a mitzvah completa. Eu quero realizar o preceito completo. Que preceito completo? Eu quero pagar a gasolina para você, mas eu não quero que você me devolva, eu vou ficar muito feliz. E com todo o coração ele deu o cartão de crédito para aquele homem, para que ele pudesse pagar. O homem foi, pagou a gasolina e voltou e devolveu o cartão de crédito. Ele perguntou a ele, me diga uma coisa. Agradeceu naturalmente, me diga uma coisa. O que você faz da vida? Né? E o homem disse a ele, olha, eu coloco tapetes em edifícios. Né? Eu ganho a minha vida fazendo instalação de tapetes. E o sujeito perguntou a ele, me diz uma coisa, e você está indo bem com essa atividade? Você está tendo êxito com essa atividade? Ele diz, olha, eu tenho sobrevivido, mas às vezes eu tenho trabalho, às vezes não, né? É uma atividade que me dá rendimentos, mas que não é tão simples assim. E o homem disse a ele, olha, eu não tenho aqui os meus cartões de crédito, eu não pude pagar a conta do combustível, mas eu tenho um cartão meu aqui no meu bolso. E ele deu o cartão para aquele homem. Eu quero que você saiba o seguinte, eu sou empreiteiro e eu estou construindo um prédio de 50 andares aqui na nossa cidade. E eu estava fazendo uma licitação para ver quem ia me oferecer, né, o serviço de instalação do carpete nos 50 andares. Mas eu já decidi que eu vou fazer isso com você. Bom, a moral da história, meus amigos, é a seguinte: quando nós estendemos a mão a uma outra pessoa, o maior beneficiário somos nós. Quando nós fazemos um ato de favor, ele sempre nos volta. Tudo aquilo que você faz pelos outros volta necessariamente a você. É preciso ter muita consciência de que o mundo tem supervisão divina
e nada, nenhum ato de bondade, que é a principal característica do povo judeu, Gemilut Hassadim, entre nós, sobretudo. Existe a preocupação de sempre praticar bondade, um judeu para com o outro. Nós sabemos que ao fazer isso, nós somos os maiores beneficiados. Nós, judeus, temos preconizado ao longo da história atos de bondade, porque a Torá nos exorta isso, meus amigos. Então, quando você está com um problema, qual é a solução? Muitas pessoas me escrevem, eu estou com problemas. A primeira coisa que eu digo a essa pessoa, faça de tzedakah. Procure uma pessoa da sua família ou não que esteja passando por dificuldades financeiras e ofereça ajuda. Se você não tiver dinheiro, ofereça ajuda com as suas mãos, com a força dos seus braços. Muitas vezes, dando atenção a uma pessoa, ouvindo os seus problemas, compartilhando com ela as suas dores, você já está fazendo um ato de bondade. Quando você está com um problema, não se esconde daqueles que batem a sua porta, porque nós vivemos num mundo que é muito comum as pessoas se comportarem dessa forma, né? Quando elas percebem que alguém vai pedir ajuda a elas, elas se afastam, elas fogem, do tipo aquela ligação do amigo, olha, aquele amigo que você não vê há algum tempo, olha, eu preciso muito falar com você. A maioria das pessoas já pensa logo, ele vai me pedir dinheiro emprestado. E você já inventa logo uma desculpa, olha, eu estou muito ocupado, estou trabalhando, eu não posso. Nunca faça isso, meus amigos. Esse homem que deu o cartão de crédito dele para esse estranho no posto de gasolina, fez uma mitzvah tão bonita de ajudar uma outra pessoa a cumprir um preceito da Torá tão importante, foi o maior beneficiado, porque ele pegou o contrato e ele agora ia colocar carpete em 50 andares, ou seja, ele ia ter trabalho por muitos meses. A sabedoria judaica nos ensina que o caminho para nós obtermos tudo do Criador é agindo como o Criador por meio dos atos de bondade e, sobretudo, através da oração. A tefilá, a oração, somada aos atos de bondade de uma vida reta, meus amigos, vai trazer na vida de vocês todas as bênçãos que vocês desejam. Shabbat Shalom.